Olá, eu sou o Marcos Valério XR no dia 21 de fevereiro de 2021 e algumas atualizações do caso Daniel Silveira aí, né, que como vimos ele acabou tendo a condenação não, a prisão confirmada pela Câmara e aliás me surpreendeu um pouco o modo como ele foi assim bastante castigado pela opinião generalizada dentro do próprio Congresso. Parece que provavelmente vão caçar o mandato dele, vai perder o mandato e a situação realmente não está nada boa. Até porque tem outros agravantes aí, né? Gostaria de deixar muito claro que eu não tenho nenhuma simpatia por esse sujeito. Eu acho ele absolutamente asqueroso, porque faz aquela reunião extrema de absurda estupidez e arrogância. E uma maldade, uma perversidade também. E o pior, com o agravante de que ele tem algum entendimento de alguns fatos, ele percebeu algumas verdades, o que só piora as coisas, porque ele não pode nem se excusar por simples ignorância. Ou seja, ele perverte, distorce as coisas de forma proposital. Para mim ele é um criminoso mesmo. Até porque sabemos que ele tem uma série de assassinatos nas costas enquanto policial, que são extremamente controversos, recebeu punições inclusive por isso. Então é um indivíduo que é assassino e uma série de outros fatos que eu não vou comentar mais aí. Mas lembremos que, segundo um post do blog de humor sensacionalista, né, ele tem 100% de eficácia em desviar o foco de atenção das vacinas. Aí você vê uma coisa curiosa, que eu estava comentando outro dia a respeito de uma gafe cometida pelo jornal Estado de Minas sobre ter levado a sério o perfil do Coronel Siqueira, né, tendo utilizado ele como exemplo de um perfil bolsonarista. Só que o Coronel Siqueira é um perfil satírico, humorístico. Eu já fui mais rigoroso contra essas gafes, mas eu sou cada vez mais compreensivo, porque primeiro que esse perfil do Siqueira, ele sempre gerou uma controvérsia. Muitos bolsonaristas levaram ele a sério, muitos anti-bolsonaristas também. Então não é a primeira vez que isso acontece. É um perfil que fica naquele limiar sutil, né, que dependendo de um post que você vê de vez em quando, ele é perfeitamente indistinguível de outros perfis reais, né? Mas se você for observar com mais cuidado, você nota a ironia. Pois bem, o problema é que está cada vez mais difícil de discernir o satírico do real, né? E para piorar, muitas vezes alguns conteúdos originalmente de paródia, de humor, às vezes têm tido abordagens mais sérias e mais sensatas do que muitos órgãos de mídia que estão passando por uma frequente degeneração. Deveria ser o contrário, eles deveriam estar aumentando seu nível de qualidade perante essa revolução midiática da internet independente, da mídia livre, que alguns chamam até de imprensa marrom, né? Mas não, parece que está piorando. Então está ficando realmente complicado. E eu gostaria até de aproveitar para anunciar algo que eu já faço há muito tempo, mas que talvez nunca tenha ficado muito claro. Eu deliberadamente não faço distinção mais entre o satírico e o real. Eu trato os dois mais ou menos da mesma forma. Eu posso saber que é claramente uma piada, mas eu posso comentar seriamente essa piada, bem como posso satirizar fatos reais. Com isso, eu espero, por exemplo, neutralizar aquele tipo de postura escorregadia, muito estratégica, que muita gente faz de disfarçar as suas opiniões mais polêmicas na forma de humor. É aquilo que muita gente faz de não tem coragem de assumir abertamente uma coisa, então mais fala essa coisa como se fosse piada, quando no fundo na verdade é sério. Isso não funciona comigo. Não adianta vir para mim tentar, não, mas é apenas uma piada do caramba, vou comentar do mesmo jeito, eu vou levar a sério do mesmo jeito. Algumas pessoas chegam a dizer, não leve a sério nada do que eu digo. Mesmo quando eu pareço sério, eu faço o contrário, leve a sério tudo que eu digo, mesmo quando eu faço uma piada. É uma estratégia que eu decidi abordar. Pois bem, mas voltando ao assunto, uma questão sim foi respondida, né? O Daniel Siqueira vai acabar se ferrando mesmo. É muito interessante observar que isso de fato tem cumprido um papel de desviar a atenção dessa questão das vacinas, apesar que sinceramente eu não acho isso assim tão relevante, porque todo mundo sabe disso, e colocar mais atenção nessa questão não sei se vai fazer tanta diferença. E de qualquer modo nós estamos vivendo um caos perpétuo de situações uma atrás da outra, cada vez mais esdrúxulas, que a gente meio que está se tornando desensibilizado para o absurdo.
um absurdo em vários níveis, até porque, e note só, não só o absurdo da ironia, o absurdo da piada, mas o absurdo da própria situação, da própria realidade em si. Afinal, estamos vivendo uma era onde se fez as coisas mais inacreditáveis em termos de alteração, em termos de distorção de legislações e de fatos. Por exemplo, a condenação de Lula é uma coisa que curiosamente, eu nunca disse especificamente esse ponto aqui, apesar de que eu tenho um texto, de que o problema da condenação do Lula é que não é nem a falta de não ter prova, a condenação, assim, o problema é que a acusação em si ela é absurda. Ela não faz sentido. Porque, a princípio, você está sendo acusado de lavar dinheiro, só que você não recebeu efetivamente esse patrimônio. Para você ter um indício de lavagem de dinheiro, você tem que ter recebido uma quantia, e aí você vai, de onde é que veio esse dinheiro? Aí você vai investigar essa riqueza, e para verificar se é lavagem de dinheiro. Mas se você nem recebeu, em que se baseia a acusação? Ele não chegou a receber de fato o Triplex, não só não morou nele, como não tem nenhum documento atestando isso, como não usufruiu do imóvel. Então, em que sentido ele é dono de um Triplex? Então, teria que primeiro demonstrar que efetivamente recebeu, e aí você teria que buscar fazer essa investigação, fazer essa para descobrir se realmente era um resultado de um processo de lavagem de dinheiro, de propina, o que quer que seja. Mas uma vez que isso não aconteceu, o crime é simplesmente surreal, é impossível, uma coisa absurda. Você está sendo condenado por uma coisa que você iria cometer. Iria cometer se alguns fatores se dessem, e esses fatores não se deram. É curioso, porque isso começou, no começo, a própria defesa do PT, eles chegaram a apontar, mas depois eles mesmos esqueceram desse absurdo. Deveria ter ficado óbvio, desde o começo, que com uma abordagem dessas, não dava para levar o processo a sério, o processo era completamente louco. E hoje está mais do que demonstrado aí, não há mais possibilidade de se fazer uma defesa da Lava Jato de uma forma minimamente racional e minimamente decente. Mas eu disse isso para contextualizar que, apesar da minha falta de simpatia pelo sujeito, eu concordo que houve uma arbitrariedade por parte do STF nesta prisão dele. Porque quando você observa o vídeo em questão, ele não é muito direto, ele é um tanto quanto parcialmente irônico. Parece que não é só eu que estou utilizando essa abordagem de deliberadamente não diferenciar mais o sério do irônico. Parece que muita gente está fazendo isso já tem bastante tempo, em parte por reagir ao fato de que a realidade tem sido assim. Então ele faz uma série de acusações, na verdade o mais grave que ele faz são as acusações contra os ministros do Supremo. Ele de fato, que aliás é um problema muito sério, você acusar alguém sem ter nenhuma evidência clara de que você corrobore, faz uma série de acusações gravíssimas. De fato, não dá para dizer que ele fez uma ameaça direta, mas ele é irônico nessa questão das ameaças. Na minha sincera opinião, ele está incitando agressões físicas contra os ministros do STF, porque, aliás, nesse sentido é muito claro, você não pode fingir que uma figura com um certo grau de autoridade e liderança popular, como é um deputado federal, que recebeu milhares de votos, abertamente numa rede social, dizendo determinadas coisas, sabendo do mundo, tá cheio de louco por aí, você não pode achar que você pode dizer essas coisas assim e se isentar completamente de qualquer responsabilidade se uma coisa decorra da outra. Não precisamos ir muito longe, né? O nosso próprio presidente, ele deliberadamente incitou a sua militância a agredir médicos, e os militantes agrediram médicos, invadiram hospitais, quebraram equipamentos com a sua postura negacionista completamente louca contra a questão do coronavírus, e não só populares normais, mas alguns líderes políticos também fizeram isso sob incitação da presidência da República. Apenas um dos inúmeros, infinitos crimes de responsabilidade que o Bolsonaro comete. Então esse camarada, bolsonarista roxo, faz um negócio desse e acha que isso é totalmente isento de ônus. Você pode enquadrar esse discurso como liberdade de expressão. Apesar disso, o discurso é suficientemente ambíguo, me parece, para não justificar uma prisão imediata. Ele deveria, provavelmente, eu acho que o mais correto seria ter sido submetido primeiro ao Congresso, uma solicitação de prisão,
Apesar de que o modo como foi feito é regular, muita gente está dizendo que não, mas aparentemente sim. Mas eu ainda acho que não justifica tanto essa questão do flagrante, até que tem até uma discussão séria se isso pode ser considerado flagrante ou não, até porque é uma situação meio nova essa questão das redes sociais, né? Então, dado essa série de fatores, eu concordo que sim, em circunstâncias normais, a prisão seria meio que irregular, meio que arbitrária. Só que agora já era, o Congresso já referendou, você já tem a cúpula máxima do judiciário unanimemente determinando uma coisa, e o Congresso corroborando, acabou, virou legal, agora está completamente legalizado isso. Mas originalmente tinha uma certa discussão. E aí vem a questão curiosa. Agora, eu devo me importar com isso? Deveria, né? Em situações, circunstâncias normais, mas nós estamos vivendo no pós-Brasil. Para quem não percebeu, o mundo, em termos de, pelo menos o Brasil, em termos de sanidade, acabou em 2012 mesmo. Os mais estavam certos. De lá para cá nos virou um par de erros aqui. O país enlouqueceu completamente. E já fizeram tudo quanto é tipo de cachorrada e canalice, distorção de legislação, violação das leis, desrespeitos constitucionais de todas as formas, inclusive pelo próprio STF, que foi extremamente irresponsável, corroborou o processo golpista. E isso ferrou com a gente. Prejudicou todo mundo, deixou muita gente desempregada. Essa Lava Jato, esse processo de destruição do país, que é a principal responsável pelo índice de desemprego que nós temos agora, foi executada e o STF deixou isso acontecer. E em alguns momentos até mesmo corroborou. A corja militar, né, que graças a Deus, da qual eu já tinha me desiludido há tempos no meu vídeo A Caserna na Caverna, por sorte eu já tinha me desiludido desse pessoal, eu tinha respeito pela figura do Vilas Boas, hoje eu sei que ele é um grandessíssimo de um canalha, desgraçado, e toda aquela cúpula militar maldita. Esse pessoal cometeu essas atrocidades e na época o STF não falou, não se manifestou devidamente. E nesse ponto o Daniel Silveira tem razão. Por que resolveu fazer isso agora? Por que tomou uma postura mais crítica agora? O próprio Vilas Boas ironizou isso, né? Ele coloca 3 anos depois, eles dão uma resposta. Pois é, realmente. Por que não se manifestaram antes? Porque foram cúmplices desses processos. E aí, no contexto desse, onde todo mundo foi ferrado, onde até um ex-presidente foi preso de uma forma absolutamente grotesca, sem nenhum sentido, por uma acusação bizarra, um processo kafkiano, depois de tudo isso acontecer para ferrar com o nosso país, eu vou me importar quando essa loucura começa a se voltar contra os principais responsáveis que apoiaram ela? Que se dane, meu amigo. Esse Daniel Silveira merece, até pior, porque foi um dos militantes que aderiu, que abraçou essa causa, um desses elementos que tornou essa insanidade possível. E um dos que se destaca, né, porque afinal tem um mandato. Eu, ao contrário do que reza a nossa tradição, eu acho que a legislação tem que ser mais rigorosa com os parlamentares do que com o cidadão comum. Eu acho que, por exemplo, se fosse um cidadão comum dizendo aquele monte de besteira do que o Daniel disse, não faria nenhum sentido um indivíduo ser preso. Mas enquanto um parlamentar na posição de poder que ele tem, faz perfeito sentido, sim. E curiosamente parece que nós estamos chegando também a essa conclusão já tem algum tempo. É um dos motivos que eu também não tinha me incomodado tanto com todo esse processo, mesmo quando o Lula foi condenado, porque eu concordo que as pessoas na posição dele deveriam ser extremamente cuidadosos com as suas contas, com as suas condutas, para evitar qualquer tipo de mal-entendido mínimo que seja. Isso ele não foi. Só que eu concordaria se isso fosse para todo mundo, né? E não só para ele. Para depois isentar o Temer, isentar o Aécio Neves, isentar esse canalha que está aí na presidência. Ou seja, parece que é só contra o PT, né? A teoria do domínio do fato é uma teoria jurídica que se usa só contra o PT. Na impossibilidade de você conseguir fazer uma comprovação de um crime por um processo normal. Então, essa altura do campeonato, a degeneração já é completa. Nós temos uma situação aí onde, primeiro, a prerrogativa do legislativo já tem sido usurpada tanto pelo executivo quanto pelo judiciário, um na base de súmula de legislação direta, outro na base de MP, e toda essa pressão de Congresso para lá e para cá. Os 3 poderes, uma confusão danada, é um processo golpista que não acabou, é golpe atrás de golpe, corrupção atrás de corrupção das instituições mais profundas, Constituição sendo desrespeitada há vários, 6, 7 anos,
com aprovações completamente absurdas, como a PEC do teto, com a própria reforma trabalhista, que eu tive algumas abordagens para isso, dá para demonstrar que a reforma trabalhista é uma violação da Constituição também, entre outros fatores, até a reforma da Previdência, e contra nada disso o STF agiu de forma devida, deixou esse processo, pelo menos nem se fazer uma nota de repúdio, uma manifestação. Tudo isso sendo apoiado por uma corja, e agora quando esse negócio começa a voltar na direção dessa corja, eu vou ficar preocupado, eu vou defender esse pessoal, os principais responsáveis por esse processo degenerativo todo. Ferrou, tá tudo degenerado. Aí eu tinha gravado isso de uma forma bem mais agressiva, porque eu tinha acabado de ver o vídeo do Silveira, né? E eu fiquei tão puto, até com o jeito que me influenciou, que eu fui muito mais agressivo. Então eu acabei desconsiderando o vídeo, apaguei e resolvi gravar de uma forma um pouco mais tranquila. Mas para não me alongar demais, o ponto é esse: nós estamos sim num processo de total irregularidade. Metade desses atos do STF são inconstitucionais. Ele deixou de ser o guardião da Constituição para virar um poder oligárquico, praticamente, né, dependendo do jeito que você interpreta, paralelo, mas só que é uma quadrilha, só que o Executivo é uma quadrilha ainda pior, e metade do Congresso também, então não tem jeito. Nós estamos sob um jogo de forças, um empurra-empurra que não tem nenhum lado realmente certo. É um jogo de interesses, tem uns melhorzinhos, uns piorzinhos, mas no final todo mundo é sujo. É como eu disse no vídeo do Operação Lava Bruxa e Caça aos Jatos, né, quando eu comparei a Lava Jato com um processo de caça às bruxas, no sentido de que é uma situação que tem uma aparência de abordagem jurídica, de investigação, de julgamento, mas na verdade é um processo insano que vai se degenerando até começar a se autodestruir. Vai acontecer alguma coisa cedo ou tarde com o Moro, com o Dallagnol, como o próprio Lula falou uma vez. Porque é uma característica do processo corruptor, dessa mentalidade estrutural de caça às bruxas, que cedo ou tarde começa a se voltar contra os seus perpetradores. Tamanho grau de insanidade. E provavelmente isso vai acontecer. E o pior, provavelmente vai acontecer na base de mais irregularidade. Mas aí eu acho bem feito, tomara que o Moro e o Dallagnol sejam presos de uma forma arbitrária, completamente nonsense também, que é exatamente o que eles merecem. E nessa altura, sim, o risco é muito grande. O próprio PCO chegou a defender o Daniel Silveira, dizendo que não adianta você, aquela clássica, né, que é perfeitamente compreensível, você ficar comemorando quando se voltam contra seus inimigos de uma forma irregular, porque cedo ou tarde eles podem se voltar contra você. Só que já se voltaram há muito tempo, é ao contrário. Todo esse processo de degenerativo que começou em 2013, ele chegou ferrando com a estrutura do país, com a estrutura econômica, política, social. Detonou tudo e agora começou a voltar contra aqueles que o apoiaram, que o perpetraram de uma forma generalizada. E agora eu vou me preocupar com isso, que se dane, tomara que ele se ferre mesmo. Chega. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 21 de fevereiro de 2021. Não sei quando é que eu vou publicar esse vídeo, né? Tô com um ritmo aí um pouco diferenciado de publicações. Mas obrigado por sua atenção.